Amém, irmãos? Primeiramente, bom dia, né? E graças e paz, irmãos. Foi bom ter os irmãos todos cedo envolvidos aqui, né? Nos trabalhos. Apesar que o pastor chegou atrasado. Irmãos, primeiramente vamos orar, né? Agradecer a Deus pela semana. O pastor já orou pelas mães e mais uma vez agradeço a Deus pela vida de cada uma. Que Deus possa continuar dando graça, sabedoria, né, para criar os filhos, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, que tu nos deste, ó Pai, de oportunidade, Pai, para estar na tua casa, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, pela semana, Senhor, de trabalho que tu nos deste, Senhor Deus, pelas providências que tu tem dado, Pai, a cada servo teu, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelas tuas misericórdias e graças, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida, Senhor, de cada irmão. Ó Senhor, continua conosco, ó Pai, no decorrer, Senhor, de todo esse dia, ó Pai. Possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus. E mais uma vez, ó Pai, te peço, abençoa, Senhor, cada mãe, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria a cada uma delas, Senhor. Dá paciência, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, ser tudo, ó Pai, na vida de cada uma delas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então hoje nós vamos continuar o livro de Romanos, né? Romanos capítulo 7. E vamos estar lendo os dois últimos versículos, 24 e 25. 24 e 25. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Que diz assim: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Então, louvor, irmã Sônia, e a irmã Sandra, e os mais jovens, né? Não que vocês vão ser jovens. Paz, senhoras e irmãos. Quero desejar um feliz Dia das Mães às irmãs da nossa igreja. Que o Senhor abençoe. E, irmãs, para aquelas que não sabem, o Dia das Mães foi primeiramente celebrado e instituído no meio evangélico. Outras culturas adotaram, mas foi aqui nos Estados Unidos que começou a celebração do Dia das Mães. A nova cultura tem cancelado o Dia das Mães. Agora até existe marcas supostamente femininas que estão a dizer que pedem desculpa para aqueles que sofreram com as suas mães e então que não querem celebrar o Dia das Mães. Irmãos, é triste. Nós, como mulheres cristãs, celebramos a honra que Deus nos deu de sermos mulheres e Deus nos ter chamado para dar à luz os nossos filhos. E com muitos defeitos nós os criamos e com temor no coração e acertando umas vezes, errando outras, mas o Senhor entregou na nossa mão uma coisa tão preciosa. Ser mãe é uma honra. Imaginem, irmãos, que nós estamos a semear no coração dos nossos filhos a fé que eles um dia vão levar e pregar o Evangelho a outros. Amém? E um dia, se nós acreditamos na aliança que o Senhor faz com as famílias, que os nossos filhos na presença do Senhor estarão connosco eternamente, louvando e bendizendo o nome de Deus. Amém, irmãos? É uma missão grande, irmãos, mas o Senhor chamou-nos a nós para levar essa missão. Não é que tenhamos nada de especial. Eu olho à minha volta e digo: Deus, porque é que me escolheste a mim? Mas a verdade é que Ele escolheu. E obrigado, Senhor, porque me deste este ministério de ser mãe. Amém? Glória ao nome do Senhor. E a graça dEle e o amor dEle nunca falha para nos ajudar nesta caminhada. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.
todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, da Tua vontade, da Tua bondade, da Tua graça, Senhor, da Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos tens chamado, Senhor, de filhas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos tens chamado a nós, Senhor, para Te servir, Senhor. Senhor, queremos, Senhor, dizer hoje, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, exaltado acima de todas as coisas, Senhor. Queremos honrar-Te e bendizer-Te.
Senhor, obrigado pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado uma igreja, Senhor. Obrigado porque Tu és bom, Senhor. Não nos deixes olhar para as circunstâncias, não nos deixes olhar para a direita, para a esquerda, Senhor, mas firmar os nossos olhos em Ti. Glória ao Teu nome, Jesus. Digno de glória e honra, amém? Queremos levantar as nossas mãos e o Teu nome exaltar, amém? Glória ao Teu nome. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o nome exaltar. Digno de glória, glória ao Teu nome e honra, santo é o Teu nome, Senhor. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, Nosso Deus é maravilhoso. não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Amém. Glória a Ti, Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Uma alegria estarmos esta manhã na casa do Senhor, num dia bonito, de sol, e como nós dizemos sempre, no dia do Senhor, nós nos alegramos em Cristo, e hoje tem uma razão mais, não é? Dia das Mães também, e para todas as mães presentes, e aqueles que estão assistindo online, Deus abençoe ricamente, e que a alegria de ser mãe, que a palavra do Senhor nos ensina, que é uma alegria que nós, os homens, não percebemos completamente, não é? Porque é bem diferente, né? Carregar com o bebê no ventre por 9 meses, né? essa bênção extraordinária. Tiago, está a fazer um pouco de... Estou a ouvir um assobio atrás de mim. Não sei se os irmãos conseguem ouvir, então o som está a fazer um pequeno assobio. Não sei se dá para... Dá? Obrigado, Tiago. Então, é com alegria que nós vimos à casa do Senhor. Nós vamos ter uma atividade especial daqui a uns minutos, logo após o culto aqui. Tá? Só as irmãs podem ir, os irmãos não podem ir. Quase. Os irmãos também podem ir para trabalhar e as irmãs vão para desfrutar. Amém? Com alegria, o nosso prazer. Os homens desta igreja trabalharam arduamente esta manhã e já vêm se esforçando para fazer alguma coisa que as irmãs fazem assim, né? Mas para os homens é bem mais complicado. Ali as perguntas eram assim: podemos deixar assim? E as respostas eram: não é para nós. Então, se fosse para nós, dava, mas como não é, não dá. Então, é assim, cheio de coisas interessantes ali esta manhã. Nós já desfrutamos um pouco da presença dos outros, da companhia e da alegria entre os irmãos. Amém? Exceto os irmãos estavam aqui a preparar o louvor, que é extremamente importante também. Deus abençoe o irmão Juliano, o irmão Tiago, que estavam aqui deste lado. Amém? Uma alegria esta manhã nós servirmos a Deus e voltarmos à carta aos Romanos. E eu estou com muita alegria de ver a irmã Maribela esta manhã aqui. Eu espero que ela consiga entender o meu português. Dá para entender, não é?
Eu vou tentar o meu melhor. Mais tarde a mensagem vai estar online, mesmo em inglês, se depois a irmã precisar. Mas que bom que a irmã se dispôs esta manhã para estar na casa do Senhor e estarmos aqui. Amém? Eu queria começar com uma pequena colocação aqui, que eu gostaria que você pensasse comigo. Tá? E você sabe quando, principalmente os maridos entendem bem isto, que quando você em casa, sua esposa fica zangada consigo e você quer que ela fale para si, ela não fala. Você vai à cozinha e aperta todos os frascos, não é? Sabe essa história? Você aperta bem o frasco, porque tem uma hora que ela vai precisar do frasco, não vai conseguir abrir, e vai dizer, podes abrir isto para mim? E aí começa a conversa. A propósito. E começa a conversa, não é isso? Agora, os homens que fazem isso, não se esqueça que mais tarde ou mais cedo você vai ir à geladeira, ao frigorífico, e vai precisar de encontrar aquela manteiga que está na frente do seu nariz e você não vê. E aí você vai ter que pedir a ela. E agora as irmãs começam a concordar, não é? Onde é que está a manteiga? E ela vai apontar assim, não é? Está mesmo ali, você não viu, não é? A dependência que nós temos uns dos outros. O que é que isto tem a ver com a mensagem? Vai ter daqui a pouco. Amém? Segura esta ideia na sua mente, tá? Você depende da outra pessoa, não é? Se você é casado, vocês sabem isso. Se você é filho, vocês sabem isso, né? E quanto nós dependemos de alguém. Deus nos criou de uma forma que você não vive sozinho. Já pensou nisso? Você chega assim aos 18 anos e você diz assim, né? Em Portugal a gente cresceu. A esperança era chegar aos 18 anos. Quando eu chegar aos 18 anos, eu faço o que eu quero e eu mando em mim. Aqui é 21, não é? A partir daí eu não dou contas da minha vida a mais ninguém. Mentira. Você não consegue fazer nada sozinho. Até a roupa que você tem vestido, alguém fez para si. Alguém que você não conhece. Alguém que você não conhece. Os sapatos que você tem nos pés, alguém que você nem conhece, fabricou para si. O carro que você conduziu esta manhã, a maneira de você chegar aqui. Deus nos criou de uma forma que nós vivemos completamente em comunidade uns com os outros. Um dos problemas do Covid, os irmãos já sabem o que é que foi, não foi? Foi fazer-nos criar a ilusão de que nós podemos viver independentes e separados uns dos outros. Mentira de Satanás. Nós dependemos uns dos outros em todo o tempo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, vamos ver quanto nós somos dependentes. Palavra do Senhor, Romanos 7, 24 a 25. Por favor, à medida que encontrar, fique de pé. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a Bíblia. Nós vamos seguir aí o texto. Amém? Romanos 7, 24 a 25. A palavra do Senhor diz... Amém? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Do jeito que está, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, poderoso e bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai, que em nossas vidas nós possamos servir e entender a Tua palavra, que ela possa se renovar na nossa mente, para que o nosso coração seja moldado, de forma a que o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso culto, seja ao Senhor nosso Deus. A honra e a glória pertencem a Si para todo sempre. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Lembra o que é que nós vimos a estudar em Romanos? Paulo vem-nos a falar da lei, já vai há algumas semanas que nós estamos estudando a lei, capítulo 7 de Romanos, e Paulo explica quanto a lei nos mostra o quê? Que somos pecadores. As duas funções da lei, lembra? Primeira é mostrar que somos pecadores, merecemos o inferno. E a segunda, ela deve gerar em nós um amor e um desejo de obedecer por causa de que Cristo morreu por nossos pecados e somos salvos. Amém? Sempre mantenha em mente isso. O facto de que Cristo morreu por nós, o nosso amor a Ele, a nossa retribuição a Ele, a nossa gratidão, não para ganhar a salvação, mas como alguém que ganhou a salvação, é uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Então, quando nós cantamos e nós louvamos a Deus, bendizemos o nome do Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós estamos apresentando as nossas vidas como uma adoração, que ela vai muito para além do cantar, ela vai para uma vida de obediência. Há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa bem intencionada que me disse o seguinte: quando a palavra do Senhor fala em sacrifícios de louvor, é você cantar quando está sem vontade. Você está assim triste, amargurado, está com problema na vida, então você canta. Canta, né? Em Portugal ela tem um dizer que é assim: quem canta, seus males espanta. No Brasil também. Então experimenta quando você está numa situação difícil, cante. Já que nós temos vindo a falar e explicando a lei pela polícia quando para você, quando o polícia parar você fica na televisão, canta para ele. Canta assim, canta aquele corinho: neste dia feliz. Eu tenho um encontro marcado com a polícia. Não funciona, pois não? Pois não, porque não é assim, pois não?
O que é o sacrifício de louvor? O que é apresentar a nossa vida como um sacrifício de louvor? É submeter a nossa vida a uma obediência constante e permanente à palavra de Deus, a quem Deus é. É obedecer à palavra de Deus. É obedecer a Deus. Isso é o sacrifício de louvor. É uma adoração. Não é para ganhar o céu. Amém, irmãos? Não é para ganhar o céu. É porque já ganhou o céu. E Paulo é muito claro nesse texto aos Romanos, neste capítulo 7, ele é muito claro quando ele faz várias evidências de quanto isso não é fácil. Porquê? Porque temos uma natureza pecaminosa. Lembra? Foi isso que nós estudamos. Eu só estou a recapitular tudo que estudamos até agora no capítulo 7. Você tem uma natureza pecaminosa. Quem é o seu pior inimigo? Lembra a semana passada? É aquele fulano que estava no espelho esta manhã todo despenteado, quando você acordou. Quem é que estava no espelho todo despenteado quando você acordou? Você. Esse é o seu inimigo. A sua natureza pecaminosa, a sua carne, que vai sempre puxar para o mal, que tem uma tendência para o mal. Mas o seu espírito foi renovado e você agora, você ama a Deus, você quer servir o Senhor, mas você se sente preso. E a semana passada nós falámos em... como é que é, irmãos? Conflito interno, não é? Eu chamei outro nome, eu estava agora com o título da mensagem em inglês na minha cabeça e já não conseguia traduzir e acabei por não conseguir dizer em inglês. Mas é isso mesmo, exatamente, o conflito interno, tá? Que nós estudamos a semana passada. Lembra aquele conflito que está sempre lá, sempre lá. Você quer fazer o bem, mas o mal puxa. E você está, como é que eu faço isso? Agora no versículo 24, Paulo diz o seguinte, e jamais esqueça isso. Jamais esqueça esta frase. Miserável homem ou mulher, porque só tem esses dois, né, irmãos? Amém? Homem e mulher, amém? Amém? Amém, só tem os dois. Então, miserável homem ou mulher, que eu sou. Paulo diz homem, porque ele é homem, né? Miserável ser humano que eu sou, se você quiser colocar assim. Miserável que eu sou. Jamais se esqueça que você é um miserável. Se nós estivéssemos naquela igreja que diz assim, diga para o irmão que está do seu lado, eu ia dizer assim, diga para o irmão que está do seu lado, você é um miserável. Alguns irmãos iam dizer com uma alegria. Não, de maneira nenhuma. Eu ia dizer só assim porque eu mandei, né? Mas sabe essa história? Você é um miserável. Não se esqueça disso. Alguns irmãos a partir de agora vão sentar sempre sozinhos, assim como o irmão está ali sozinho, porque assim não tem ninguém que vai dizer a ele que ele é miserável. Então vou dizer, você é um miserável, irmão. Você sabe isso, não sabe? É isso que nós somos. Miseráveis. Jamais se esqueça. E Paulo diz assim, miserável homem que eu sou. Triste, irmãos, quando nós achamos que somos alguém. Que triste quando a gente acha que é importante. Que triste quando a gente acha que a gente consegue alguma coisa. E se esquece que somos miseráveis. Miseráveis pecadores, merecedores do inferno. E achamos-nos alguém. E temos uma sociedade inteira querendo mostrar que você presta para alguma coisa, que você é bom. Que começa a dizer a uma criança desde pequena que ela tem valor, que ela é capaz, que ela não sei o quê. Que engana desde o berço. Cresce a achar que é alguma coisa. Vai à escola aprendendo, pensando que é alguma coisa, vai formar, vai achar que é alguém, vai arranjar um trabalho pensando que é alguém, vai constituir uma família achando-se o maior. Muitas vezes, porque se acha que é tão bom, já nem precisa daquela família, vai arranjar outra. Aí segue a vida toda, morre e vai para o inferno. Porquê? Porque sempre se achou que era alguém, nunca pensou que era um miserável, nunca cabe na cabeça. E quando alguém disser que você não presta, você diz que não. Eu sou capaz, eu posso. E tem um monte de psicólogos aí ensinando como é que você faz essas estratégias todas para se convencer que é bom. Quando Paulo diz assim, eu sou um miserável. Primeiro passo, irmãos, para nós termos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para nós podermos fazer as nossas vidas úteis, é perceber que você é um miserável. É eu perceber que eu não presto. Eu preciso perceber isso. Essa é a realidade. Nós temos uma dificuldade hoje, irmãos, que todo mundo quer disfarçar a realidade. A verdade das coisas tenta-se disfarçar. Tudo que é verdade absoluta, a gente tenta dar uma lavagem. E fica assim tudo meio... Não há mais valores absolutos. Não há mais valores... Não se pode mais dizer as coisas na cara de ninguém. Você fala uma coisa direto na cara de alguém, a pessoa fica toda ofendidinha. Não pode mais. Ninguém pode dizer mais nada a ninguém. Se a gente, irmãos, e como pastor, eu lido com este problema todo o dia. Tenho que ter cuidado como é que eu falo as palavras, porque alguém vai ficar ofendido. Irmãos, isso não devia ser um problema para nós, principalmente nós os crentes, entre os crentes. Nós, os homens, somos um pouco mais frontais, não é? A gente vê assim um irmão que a gente já não vê há muito tempo, o irmão ganhou uma barriga, a gente diz na cara dele, irmão, você está gordinho, é? As irmãs não são tanto assim, não vão falar essa coisa uma com a outra, porque fica todo mundo, não é?
Mas quando trata, isso é porque é uma brincadeira, irmãos, porque quando trata uma coisa séria, é um problema. A gente fala uma coisa direta na cara de alguém, a pessoa vai ficar ofendida. Isso é um pensamento, irmãos, recente agora, que se inventou. Você cresceu num ambiente, irmãos, você tem pelo menos a minha idade. Você cresceu num ambiente que você ia para a escola e você nunca ouviu falar de bullying. Porque possivelmente você era o bully. Você nunca ouviu falar nessas coisas agora. Não é que não existia, não é que não havia casos, processos disciplinares entre estudantes, entre alunos, havia. Mas hoje é tudo, não se pode dizer nada, não se pode falar mais nada. A gente ia para o trabalho, irmãos, para o local de trabalho. A gente era repreendido severamente pelo patrão. Ninguém ia aos recursos humanos. Não gostou, arranjava outro trabalho. Diz assim, pastor, mas também não está certo, porque havia insultos, havia situações. Eu cheguei a apanhar a trabalhar. Eu era de criança, ia trabalhar, irmãos. Eu não estou a dizer que isso era certo. Eu fui trabalhar uma altura no verão e apanhava mesmo, no trabalho. Eu estou a trabalhar no verão, fora do tempo de escola, e eu estou a dizer, isto é errado, irmãos, foi errado. Claro, o patrão nunca soube, foi colegas que me bateram no trabalho por não fazer as coisas direito, e eu nunca fiz queixa ao patrão. Se fizesse queixa ao patrão, eu com certeza ia intervir, porque até era uma pessoa de bem, mas não havia essa coisinha assim, essa ofensazinha. Não estou a dizer que estas coisas que eu afirmei agora são coisas certas. Mas o que eu estou a tentar chamar a atenção é quanto nós, em 30 anos, 40 anos, o que somos agora, o que éramos, o que somos. O homem tinha as calças na cinta, no meu tempo com cinto. Agora tem cá em baixo. Não era assim. As pessoas andavam direitas na rua. Ninguém ia ao mercado de pijama, irmãos. Respeito nas ruas. A gente falava para a polícia direito. Minha mãe sempre me mandou e me ensinou a falar com obediência às autoridades. Mas, irmão, sabe uma coisa muito interessante? Isto é muito importante, isto tem tudo a ver com a mensagem. Eu não estou a fugir do assunto. Se eu chegasse a casa e fizesse queixa da professora à minha mãe, eu apanhava logo sem ela nem ter ido falar com a professora. O que é que levou a professora a fazer, seja lá o que for, para que eu tenha uma queixa contra a professora? Eu era o culpado logo, eu já entrava na casa, eu já era o culpado. Hoje não. A criança conta a história mais absurda. O pai vai discutir com a professora. Muitas vezes criança que não teve educação em casa, que não foi corrigida em casa quando devia de ser, vai para a escola fazer todo o tipo de distúrbios e os pais ainda vão lá defender o bandido, que não tem outro nome, do filho ou da filha que está em casa. Porque não se pode mais falar as coisas diretas na cara. Paulo claramente olha para o texto e diz, eu sou miserável. E está a dizer a nós aqui hoje, Deus, pela sua palavra, pelo intermédio de Paulo, que somos miseráveis, culpados diante de Deus e merecedores do inferno. E depois diz assim, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Qual é a função, ou qual é o entendimento, qual é a necessidade de nós entendermos que somos miseráveis? Qual é a necessidade? Porquê é que isso é necessário? Porquê é que não podemos simplesmente nos sentirmos bem? Porquê? Porquê é que precisamos de saber que somos miseráveis? Porque o grande problema, irmãos, e vem na segunda parte do versículo, o segundo versículo diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Porquê? Porque nós precisamos de um Salvador. E para que nós possamos perceber que precisamos de um Salvador, nós precisamos perceber que somos miseráveis. Nós precisamos saber que não prestamos. Nós precisamos que alguém nos diga e nos lembre diariamente que nós somos o problema. Meus amados irmãos, pegando na história de manhã, da brincadeira que eu fiz com o frasco lá que você aperta, ou na hora que você precisa da manteiga, nós precisamos de ajuda na nossa vida espiritual de uma tal maneira que nós não conseguimos fazer nada que preste se não for pela divina e soberana intervenção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você não presta e eu não presto. E nós precisamos de uma ajuda externa a nós. Para de se tentar convencer a si próprio. É por isso, irmãos, que a psicologia e o cristianismo não funciona. Não existe psicólogo cristão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? Essa ideia de eu conheço um psicólogo cristão, não. Você ou conhece um cristão ou um psicólogo. As duas coisas juntas não existe. Isso não existe, irmãos. E isso é ridículo. Isso é uma coisa que apareceu agora. Isso tem poucos anos, esse absurdo.
Porque o psicólogo faz o contrário da palavra de Deus. A palavra do Senhor mostra que você não presta, mostra que você precisa de uma ajuda que está externa a si. O psicólogo vai lhe convencer, e às vezes usando versículos descontextualizados, para mostrar que em si tem uma coisa boa e você vai conseguir. Não vai nada, não vai. Você não vai vencer essa sua natureza pecaminosa se não for o Espírito Santo de Deus. Você não vai vencer o pecado se não for a intervenção divina. Renda-se aos pés do Senhor constantemente e permanentemente para ter vitória na sua vida espiritual que você não consegue. Você não é capaz. Paulo não foi capaz. Como é que a gente pensa que é? Como é que há 2000 anos Paulo, a quem o Senhor apareceu chamado o último dos apóstolos, o evangelista aos gentios, o homem que escreveu uma grande parte das Escrituras, a carta aos Romanos, se entende no final do capítulo 7, de falar de lei, de falar de carne, de falar de natureza, considera-se um miserável. A gente hoje acha que é boa gente. Eu sou capaz, eu posso. E dizemos aos outros assim. Quando nós devemos chegar aos pés do Senhor com o coração completamente quebrantado e totalmente dependente de Deus. E quando alguém nos chama a atenção e nos mostra o nosso pecado, nós devemos dizer, é verdade, sou mesmo assim. Mas não. A gente dá uma sacudidela e segue em frente convencido de que é o maior. E não somos, irmãos. No dia do Senhor pela manhã, nós vimos a casa do Senhor, todos bonitinhos, todos arranjadinhos, mas a gente sabe no nosso coração que se não for o Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. É por isso, meus irmãos, que eu sempre digo, eu sempre chamo a sua atenção, irmãos. Você pode pensar no pior dos criminosos, você pode pensar na pior pessoa que você conhece, que faz as coisas mais absurdas. E quando você olha para essa pessoa, você deve ter um entendimento claro. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, você era igual. Porque você é igual. Você diz, como é que fulano pôde fazer tal coisa? Foi uma questão de circunstância, oportunidade e Deus ter deixado. Sabe porque é que não aconteceu consigo? Porque Deus foi tão misericordioso e tão bondoso consigo que não deixou. E é por isso, irmãos, que é um privilégio tão grande crescer, criar crianças na escola dominical, criar crianças na igreja. É por isso que é tão importante. Porque elas vão crescendo no conhecimento e no temor do Senhor. E há tanta coisa pelas quais elas não têm que experimentar, elas não têm que passar, por causa de uma educação cristã, de uma cosmovisão cristã, que nós vamos ensinando a eles, nós vamos treinando na mente deles. E muita gente chama isto manipulação. Mas não é, meus amados irmãos, porque a mente de uma criança, ela é educada, ela é criada, e ela se não foi criada e educada pela palavra de Deus, e ser moldada pela palavra de Deus, que a palavra do Senhor fala a mesma palavra moldada, ela vai ser moldada pelos princípios e pela religião que o mundo prega. Porque é uma questão de religião, é uma questão de entendimento de determinadas coisas e arranjar explicações para elas. Porque todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus. Entende? Todo mundo tem um Deus. Nós somos idólatras por natureza. Sabe porquê que nós somos idólatras por natureza? Por causa da natureza pecaminosa. Porque nós, na verdade, no original, Adão era adorador por natureza. Por causa do pecado, tornámos-nos idólatras por natureza. Humana, pecaminosa, caída, claro. Eu vou dizer isto de novo de uma outra forma. Quando Deus criou o homem, Deus lhe deu o conhecimento e o entendimento de que Deus existia, até porque Deus se revelava a ele, porque viviam em perfeita comunhão de santidade. Certo? Adão era quê? Adorador. Ele foi criado para adorar. Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. E criou o ser humano como coroa da criação. É por isso, meus amados irmãos, que criação não é lição de escola dominical no Piquet. No Piquet. Criação é um entendimento que nós todos temos que ter bem claro, porque a Bíblia começa com a criação, não começa com a redenção. E às vezes nós pegamos na Escritura e nós queremos saltar para a redenção sem passar na criação. Nós já queremos ser redimidos sem saber nem porque é que fomos criados. É por isso que a cosmovisão cristã, irmãos, que nós ensinamos na nossa igreja e nós insistimos na nossa igreja, cada pessoa que entra nesta porta ouve a cosmovisão cristã logo, direto. Os jovens, começamos o grupo de jovens com o quê? O que é que nós começamos, guys? O que é que nós começamos, em primeiro lugar? Danny, what do we start? The Sunday School. The youth group. Christian Wolville, certo? Christian Wolville. Maribel, certo? Quando começava a classe, nós começamos com Christian Wolville. Always. Porquê? Porque você precisa ter um entendimento concreto e claro porque é que você existe. Antes de chegarmos à redenção, nós precisamos de perceber que nós fomos criados para a glória de Deus. Adão foi criado adorador. Quando caiu, quando pecou,
A queda entrou, passamos a ser idólatras. O que significa? Você tem o entendimento que Deus existe, mas agora você quer criar um outro Deus que seja a sua imagem, o seu entendimento. Então você cria um Jesus conforme você entende. Se você tiver um background cristão de alguma maneira, ou você cria um outro qualquer. E o pior de todos é quando você acha que o seu ídolo, o seu centro de adoração é você mesmo. E você olha no espelho e aquele tal do despenteado de manhã, que é o seu pior inimigo, passa a ser o seu ídolo. Self-centered. Egoísmo. Centralizado em si próprio. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu vou arranjar toda a gente, todas as ferramentas que me digam que eu sou capaz. Eu vou fazer de tudo que me diga que eu sou capaz. Eu vou buscar o psicólogo que me vai dizer que eu sou capaz. Eu vou buscar esta ideologia que diz que eu sou capaz. Eu vou buscar aquela outra que acha que eu sou alguma coisa. Daqui vem todas as ideias depois de, aquele é diferenciado socialmente, aquele outro tem não sei o quê, precisa ser puxado para cima, ser levantado, quando na verdade o que todo mundo precisa de entender é que é um pecador. O que todo mundo precisa de entender é que se tornou um idólatra. É que por natureza vai buscar um ídolo contrário a Deus. O que por natureza é um miserável. E só não se pode livrar do corpo dessa morte. Você não pode se livrar do corpo dessa morte. Você jamais poderá se livrar do corpo dessa morte. Se não houver uma intervenção externa do Espírito Santo de Deus em sua vida, e esse corpo dessa morte, essa natureza pecaminosa, o levará para a segunda morte, que é a morte eterna. Onde a ira de Deus será derramada sobre si por toda a eternidade. Não há nada que você possa fazer à parte da ação e da intervenção do Espírito Santo de Deus. E me entristece quando às vezes ouço do púlpito ideias e pregações, ideias e ideologias, porque pregação pressupõe abrir as Escrituras e pregar as Escrituras, e surge do púlpito todo tipo de ideia e todo tipo de coisa que você vai fazer e canta-se isso, não é? A minha vitória tem sabor de mel, eu nasci com cara de vencedor. Nasceu nada, você nasceu com cara de miserável. Por que a gente não canta isso? Você conhece a música? Você tem mesmo cara de vencedor. Tem uma música aí que diz, você tem cara de vencedor. Eu gostava que essa música dissesse assim, as irmãs podem pegar nessa música e, por favor, substituir a palavra vencedor por a palavra miserável, cantar um dia aqui, eu ia gostar. Você tem mesmo cara de miserável. E aí o povo dizia, amém, recebo, glória. Eu queria ver isso. Isso é bíblico, entendeu? Que é bíblico. Agora, cara de vencedor você não tem. Você passou aí, né? Deu uma lavada na cara, as irmãs puseram um pouquinho de qualquer coisa aí e tal. Que é para ter cara bonita, mas não é de vencedor, irmãos. Porque a única vitória é Cristo, irmãos. Essa vitória está fora de nós. Ela tem que chegar a nós. Ela tem que ser trazida até nós. Ela não está em nós. Assim como a senhora lá não consegue abrir o frasco e precisa que o marido venha abrir, ou o homem que não encontra a manteiga que está mesmo na frente e precisa que a esposa lhe diga onde está a manteiga, não é capaz, assim como você não é capaz de viver um dia, uma hora ou um segundo nesta terra sem que outros tenham feito alguma coisa. Porque até quando você sai da sua casa, tem um sidewalk, não tem? Você caminhou no sidewalk, alguém fez aquele sidewalk. Você diz, não, mas fui eu que fiz, eu fiz o meu próprio sidewalk. Mas você comprou o cimento de alguém. Tudo, nós dependemos de todos. Quanto muito mais nós não dependemos de Deus na nossa vida espiritual. Você depende de Cristo, graças a Deus por Cristo Jesus. De modo com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque eu, sendo escravo, com a carne, eu estou preso a esta natureza pecaminosa, mas em Cristo eu serei livre dessa natureza pecaminosa. Irmãos, a beleza do céu, da glória, do porvir, ela não está só no facto de que Cristo está lá. Porque Cristo é Rei e Senhor nesta terra, você sabia? Sabe que Jesus é o Senhor e o Rei desta terra?
Ele é Rei e Senhor sempre, continuamente, Ele não deixou de ser. É verdade que impera o mal, é verdade que o mundo está indo de mal a pior, é verdade que a perdição está aí em todo lugar, esquina, que o pecado reina, que o pecado predomina, mas quem reina, quem está no controle, quem diz para, quem diz chega, é Deus. Ele é Rei e Senhor. A diferença é que no céu Ele é Rei e Senhor num total reino de santidade e de justiça, onde o pecado não existe e onde você nunca mais lutará contra essa sua natureza pecaminosa, porque quem o livrará do corpo dessa morte? Deus o livrará. Só Ele pode. Meus irmãos, quanto tempo nós passamos a lutar, às vezes na nossa vida espiritual, e que se torna, que na verdade nós somos seres espirituais em todas as coisas, a gente luta, batalha, não consegue, fica amargurado, fica triste, não consegue, quer vencer, mas não dá. Porquê? Porque nós não confiamos inteiramente em Deus e não dizemos, Senhor, opera Tu, livra-me. Você tenta batalhar contra pecado em sua vida, e todos nós batalhamos, irmão. Se você está aqui, você não está lutando contra pecado na sua vida, neste momento você não está. Eu posso lhe dizer, irmão, você morreu e não deu conta. Você esqueceu-se de ir. Porque só quando é livre do corpo da morte é que você não luta mais contra a morte que reside no seu corpo. Enquanto você está nesta terra, você está lutando. Se você acha que não está lutando, você está pior ainda. Você nem dá conta que é um pecador, que é um miserável, está pior ainda. Mas quando nós entendemos pela palavra de Deus que somos assim, que estamos nessa condição, que somos miseráveis, mas nos voltamos para Deus e lutamos contra o pecado, mas no final de contas sabemos que é Deus que dirá, chega, para... E nos dedicamos à oração e à obediência à palavra do Senhor e buscamos ao Senhor. Ele nos livra de pecados, Ele nos livra. Lembra que a palavra do Senhor nos diz que nós seremos tentados. Mas ser tentado e pecar são coisas muito diferentes. Você será sempre tentado, mas você não precisa de pecar. Porque o Espírito Santo de Deus habita em si e o levará à vitória. Vitória contra o mal, vitória contra o erro. Nós não fomos chamados para viver vidas de pecado, irmãos. Isso era outrora. Você não precisa mais de viver você vai viver lutando contra o pecado, mas você não precisa de viver a pecar. Mas o problema é que nós lutamos às vezes com as nossas forças, com o nosso entendimento, sem perceber que nós temos que nos render a Deus. E chegar diante do Senhor em oração e dizer, Senhor, eu sou um pecador e miserável, e eu jamais me livrarei deste pecado, mas Tu podes, Senhor, tira da minha vida. Quantas vezes nós fazemos esta oração? Quantas vezes nós fazemos oração de confissão de pecados? Irmãos, nós temos até dificuldade e medo de orar em público, certo? Porque às vezes a gente ora em público, não sabe o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer. E quando a gente ora em público aqui à quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês, e é apresentada a lista de orações, e os irmãos verem que eu escrevo, e quando eu oro aquela oração final, eu estou com o olho aberto, porque eu quero ter a certeza que eu não esqueci de nenhum pedido. E eu não quero esquecer nenhum dos irmãos que está aqui. Eu tento orar por todos. E queremos orar uns pelos outros. Também é bíblico isso. Mas eu não estou a falar dessa oração. Eu estou a falar daquela oração que você faz em casa. Você ora e clama a Deus e diz, Senhor, livra-me, que eu pequei contra Ti e a minha natureza pecaminosa me quer levar a pecar outra vez. Eu tenho o desejo de pecar, mas eu tenho muito mais. Eu quero que me dês um desejo muito maior de Te obedecer. Ou você faz aquela oração assim, Senhor, é aquilo lá, Senhor, que eu fiz, que às vezes a gente não quer nem dizer o nome, né? Sabe por que a gente não quer dizer o nome do nosso pecado? Que é para não sentir a culpa e o peso dele, sabia? Confissão de pecados não é isso. Confissão de pecados é você dizer exatamente o pecado que você fez e descrevê-lo diante de Deus, para que você possa, diante de Deus, perceber o quão errado você fez. Senhor, perdoa todos os meus pecados. É geral, não é? Você não esqueceu nenhum. Mas esqueceu-os todos, irmão. Você esqueceu-os todos. Confissão de pecados não é isso, é chegar ao pé do Senhor no seu privado e você dizer, Senhor, perdoa-me que eu fiz isto naquele dia, naquela hora que eu tomei esta decisão que eu fiz, aquele assunto. É pecado, Senhor, perdoa-me. Você ficar e perceber e confessar diante de Deus até que a culpa do seu pecado seja tão grande sobre a sua vida, que naquela hora em que aquela culpa está tão grande sobre a sua vida, Cristo pega nela e a coloca na cruz. Mas a gente não faz isso, para não.
A gente vai orar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados deste meu dia e deixa-me dormir em paz. Antes de sentirmos o peso do pecado para que o possamos deixar. Mas se você sentir o peso do pecado, vai deitá-lo para baixo, vai-lhe pôr lá em baixo. Você não pode, você tem que puxar para cima, que é o que a sociedade lhe ensina, mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Você deixe-se carregar e deixe-se sufocar de uma forma tão grande pelo pecado que você cometeu, de modo que quando você se levantar daquela oração, você se levantar daquele fundo daquele poço, tenha até certeza que foi Cristo que o levantou, não foi você. Vá você na sua força até lá abaixo, para que quando sair de lá, saiba que foi o Senhor que o levantou, não foi você pelas suas forças. Para que seja claro que seja Cristo e não você. Seja o Espírito Santo e não você. Miserável homem que eu sou. Sim, eu vejo a lei, me agarrando, eu vejo a lei, me mostrando que sou pecador, eu vejo a minha natureza pecaminosa, me agarrando, me tirando para trás. Então eu vou até ao fundo. Eu confesso até ao final. Eu sinto a culpa do meu pecado. E quando eu sentir o perdão, eu sei que foi Deus, não foi eu que me devia ter na minha cabeça uma desculpa. Leia as Confissões de Agostinho, irmãos, se você não leu ainda. É difícil, livro difícil de ler. Não sei quantos leram, não é fácil. Confissões de Agostinho não é fácil. Quando ele, na idade adulta, começa a pensar quando... Eu nunca sei, laranjas ou peras? Alguém sabia sempre aí? Peras. Peras. Quando ele roubou as peras lá do vizinho, e criança, você diz: que coisa silly. É um homem adulto, só roubou peras. A criança, não faz mal, roubou peras. E ele começa a meditar nos seus pecados e começa a perceber que roubou peras. Ele começa a perceber que roubar é pecado. Ele deixa-se ir até ao fundo, e se martiriza por aquilo para que tenha o perdão de Deus e a restauração venha do Senhor. Já copiou num teste quando era criança? Copiou num teste? Quem nunca copiou no teste? Que bom que a igreja aqui não é responsiva, que é para ninguém mostrar o pecado agora. Já orou e clamou a Deus: Senhor, perdoa-me, porque é pecado, pequei contra ti, Senhor, naquele teste de matemática que eu copiei, álgebra 2. Perdoa-me, ó Deus. Álgebra 2 foi a prova de jogo com o Tiago. Não que ele copiou, é que ele não gosta. Álgebra 2, eu copiei, Senhor, perdoa-me. Quem me livrará do corpo desta álgebra 2? Quem me livrará do corpo desta morte? E clama, até que a restauração venha do Senhor. Não, mas foi esperto. É que eu era esperto. Eu copiava que eu era esperto. Estou a falar claramente de um pecado meu de infância, tá? De adolescente. Claramente. Foi pecado, irmãos. É pecado. Não tanto... mas é que a matéria era muito difícil, era muito chata, afinal não serviu de nada. Não, irmãos, mas é pecado. É pecado. Para que a gente possa confessar, a gente possa entender na nossa mente o quanto aquilo ofendeu a Deus, porque vai contra a lei do Senhor, vai contra tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é agradável a Deus. E quando a gente sentir o perdão, saber que foi Deus, não foi a gente que se perdoou ou se desculpou a nós próprios. Senhor, eu fiz aquilo, Deus, mas tu sabes, o fulano lá é impossível, Senhor. Ele não é salvo, ele é filho de Satanás. A gente até inventa uns dizeres evangélicos, não? A gente inventa um linguajar evangélico, a gente apanhou em não sei de onde. E inventa, não é? Senhor, tu sabes, Senhor, que eu não queria ter feito aquilo. Mas aquele endiabrado lá me provocou, não é, Senhor? Salva-o, ó Deus, salva-o. Que é para eu não pecar. Que oração foi essa? Que oração foi essa? Que oração foi essa? Em vez de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa-me, que eu sou tão miserável quanto o outro. E salva-me do corpo desta morte e salva a ele também. Que eu não estou a dizer para não reconhecer o pecado das outras pessoas, mas reconheça o seu primeiro e clame pelo seu pecado mesmo. Senhor, perdoa o meu pecado. Clamar a Deus quebrantado. Orar ao Senhor quebrantado. Clamar a Deus de forma a que o quebrantamento venha. Meditar sobre os nossos erros. Não para que nós sejamos humilhados e só ficarmos humilhados, mas para que nós possamos nos humilhar e ser a potente mão de Deus que nos restaura. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos restaurará.
nós precisamos de entender quão miseráveis nós somos. E quanto mais nós entendermos, mais glória daremos ao Senhor pela salvação. Ser restaurado por Deus é algo maravilhoso, extraordinário. Desculpar-nos a nós próprios serve de nada, irmãos. Você volta ao mesmo. Eu não quero dizer com isto, irmão, que se você, seja qual for aquela tentação que está na sua vida hoje, e todos nós temos tentações diferentes, e às vezes nós até temos dificuldade com isso, não é? Porque às vezes nós lidamos com, vamos ser sinceros, irmãos, uns com os outros, às vezes um irmão chega à sua beira e confessa um aperto, que ele está um pecado, e você pensa assim, mas para mim não é um problema, para mim isso não me afeta. Eu conheci um irmão há um tempo atrás, que ele tinha tido, anos atrás, problema com jogo, e aconteceu, Deus libertou, Deus tirou, graças a Deus foi liberto, não jogou mais, e uma vez teve que ir fazer um trabalho, foi chamado para fazer um trabalho em frente a uma casa de jogo, um casino, uma coisa assim. E sabendo ele a tentação que ele não foi na força dele. Sabendo ele a tentação que era para ele, e a esposa perguntou-lhe, conheço bem o casal, a esposa perguntou-lhe e disse-lhe, tu tens a certeza que vais fazer esse trabalho? E ele disse, eu estou confiante. Ele sabia para onde ia, ele se preparou, orou, buscou a Deus, se preparou, foi, ficou lá do outro lado da rua, fez o trabalho, acabou o trabalho, foi para casa, não entrou na casa de jogo. Porquê? Porque ele tinha perfeita consciência que se ele fosse no entendimento dele, ele ia cair. Então ele foi com Cristo no seu coração, com a sua mente no Senhor, confiando e dependendo do Senhor. A mim fazia diferença nenhuma. A mim fazia diferença nenhuma. Não é a minha tentação. Agora olha outra coisa. Mas poderá vir a ser, sabia? Sabe que aquelas coisas que a gente acha que nunca será a nossa tentação, o diabo sabe também que não era essas que ele vai tentar, porque você está mais descuidado. Eu iria sem pensar. Se fosse eu, iria sem pensar. Nunca fui tentado a jogar. Sempre achei um absurdo. Até humanamente falando. Não vejo lógica de jogar. Não vejo lógica. Desperdiçar dinheiro. Acho que ele custa muito a ganhar. Não faz sentido para mim. Mas mesmo assim eu iria talvez sem nem ter orado. Porque eu pareço ser, quem sabe, iria ser a minha tentação. Talvez eu devia orar também. Dizer, Senhor, não é a minha tentação, mas ajuda-me, ó Pai, a não ser tentado. Ajuda-me, Senhor, a resistir se for tentado. A gente pensa pouco, irmãos, nisso. Você está 24 horas aí, vivo, não é? Mas de 12 horas na rua. Ou no trabalho, a fazer coisas. Você passa, tem montes de tentações em todo lugar. O diabo está à espreita, a ver onde é que ele pode agarrar você. A sua natureza pecaminosa você carrega junto consigo. Faça-o sem depender do Espírito Santo, você vai chegar a casa à noite derrotado. Espiritualmente todo abandalhado. Aí você vai culpar tudo e todos. Foi lá o colega de trabalho, foi lá o outro. Às vezes é o irmão da igreja, foi o pastor, até foi o presbítero, foi não sei quem. Então foi você que não se preparou. Foi você que não vigiou. Foi você que não orou. Andou na sua força, deu tudo errado. À noite você está derrotado espiritualmente. Quer viver igual. O Senhor perdoa todos os meus pecados, sem pensar em nenhum deles. Em vez de chegar a casa, orar e enumerar cada um deles. Senhor, perdoa-me de manhã que eu fiz isto. Perdoa-me, Senhor, que às 10 da manhã eu fiz aquilo. Perdoa-me, Senhor, que na outra hora eu pensei aquilo. Depois eu pensei aquilo, depois eu pensei aquilo. Senhor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Até que seja restaurado no dia seguinte, levantado de manhã, passar todas as mesmas coisas, mas sem tocar em nenhuma. E chegar à noite e saber que a vitória veio de Cristo. Isso é uma vida transformada. Isso é uma vida que entende que é um miserável, entende que depende do Senhor, entende que em todas as coisas e todas as circunstâncias depende de Deus. Estabeleça estratégias para não pecar. Você sabe qual é a sua tentação. Como eu dizia há pouco, pode não ser a minha, pode não significar nada para mim, mas você sabe qual é a sua. Estabeleça estratégias. Tem uma casca de banana no chão, vai do lado, não passa por cima. Sabe a história, não é, do fulano que passou? Caiu. No dia seguinte vai a passar outra vez. E diz assim, será que eu vou cair outra vez? Dizem que o nome do fulano era Manuel, mas eu não quero dizer nada, não sei. Então passou duas, caiu no mesmo. Será que eu vou cair outra vez? Desvia, passa do lado, faz uma estratégia. Mas mesmo que você faça a melhor das estratégias para não pecar, se você fizer sem a dependência do Espírito Santo, você ainda vai pecar assim.
Estabeleça estratégias. Há coisas que estão a chamar a sua atenção para o mundo, corta. Há relacionamentos que estão a desviar de Deus, corta. Não envolve, foge do pecado. Mas ainda assim você precisa da dependência do Espírito Santo, que você não é capaz só. Porque a sua natureza pecaminosa vai levar para ali. É como se você fosse a caminhar e quisesse desviar da casca de banana, mas você é arrastado para ela. Mas você pensou, eu não vou pisar na casca da banana. Exceto o Manuel, né? Mas você não vou pensar na casca da banana, eu vou passar ao lado. Você faz uma estratégia, você faz um desenho até. Eu vou por aqui, vou desviar da casca da banana e volto aqui. Mas a sua natureza pecaminosa vai trazer você para ali. Então você precisa da dependência do Espírito Santo. Que aquela estratégia que você estabeleceu para a sua vida espiritual, ela vai ser sustentada pelo Espírito Santo de Deus, não por si. E aí você vai ter vitória. Aí você vai se alegrar no Senhor. Aí a sua vida vai ser repleta de contentamento. Aí não há nada que o tire a alegria da salvação. Aí não há nada mais que o atribule. Não há. Porque tudo aquilo que está no céu já está na sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida e você já vive uma vida que agrada a Deus. Melhor, só o céu. É por isso que é tão bom ser crente, não é? É tão bom ser crente. O povo mais feliz na terra, o que é que isso quer dizer? Porquê é que é o povo mais feliz na terra? É o povo que tem problema. Não é mesmo como os outros não têm? Você não tem problemas? Tem. Você não tem dificuldades? Tem. Porquê é que você é o povo mais feliz? Você sabe que a sua vida é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que obedece ao Senhor e glorifica a Cristo. Essa é a alegria, o contentamento de ser salvo. Meu amado irmão, minha amada irmã, jamais esqueça que você é miserável, que você vai pecar, mas que tem um que o livra do corpo dessa morte. E esse é Cristo. O Espírito Santo habita em si. E você não pode, por sua força, vencer o pecado. Mas Deus pode. E Deus vai fazer você vencer o pecado. Ele já venceu a morte. Ele venceu tudo. Nada se pode opor a Deus. Porque Ele é Deus. E Ele habita em si. Você é filho de Deus. E se você é um filho, uma filha de Deus, submeta a Deus. E deixe Ele operar em sua vida. E Ele o livrará. Um dia, no futuro, do corpo dessa morte para sempre. Mas a cada dia o vai livrando do corpo dessa morte, dando-lhe vitória espiritual em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos faça viver esta vida vitoriosa. Vamos orar? Senhor Deus, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor bendito e eterno. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque nos fazes ver que somos os miseráveis. Mas graças te damos por Cristo Jesus, porque sabemos que a vitória vem do alto. Obrigado, ó Pai, pelo que tens feito em nossas vidas. Ao Senhor somente daremos glória, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Certo? Irmãos, rapidamente.